A maioria das crianças de hoje cresceram assistindo desenhos animados, enchendo o cérebro com maluquice sem sentido, assistindo a desenhos com personagens malucos como Bob Esponja ou Phineas e Ferb. Mas você sabia que eles existem na vida real? Aqui vão alguns personagens de desenhos animados que acabaram arruinando as infâncias de algumas crianças por aí. Peppa Pig. Um espectador de Peppa Pig com olhos de águia notou recentemente que a simpática aventureira rosa só é vista de lado e acessou o Twitter para revelar como ela poderia ser de frente. Você não pode deixar de ver ela assim agora. O artista 3D brasileiro Ian Blanco leva essa reinvenção um passo adiante nessa criação do que seria a pequena Peppa já adulta. E olha, parece que ela já está passando por uns maus bocados. Homer Simpson. Os Simpsons são tipo uma caricatura da cultura americana, mas você já considerou como eles seriam na vida real? O artista profissional Miguel Vasquez fez exatamente esse exercício neste modelo 3D de Homer, que realmente chama atenção para os olhos de inseto que toda a família tem. O pobre homem não tem nem cílios. Ou será que Homer humano se parece com esse cara aqui? Ou com o ator de Hollywood Paul Giamatti, Marge Simpson? Não poderia faltar a Marge, não é mesmo? Para nossa alegria, Miguel Vasquez fez tudo o que você pode imaginar dos Simpsons, oferecendo uma visão de como seria a célebre personagem do cabelo azul. De alguma forma, a sua enorme massa de cabelo não é a coisa mais desconcertante desse modelo, e pelo menos ela tem cílios, mas o que aconteceu com a boca dela? Não teria mais vez nem mesmo para as Kardashians, porque Marge claramente é a rainha do preenchimento labial. Sr. Burns, Ned Flanders e Vovô Simpson. Para fechar com mais personagens dos Simpsons, para você se assustar mais um pouquinho, aqui está o tortuoso Sr. Burns, feito pelo usuário do DeviantArt, Mataleone RJ. De alguma forma, a proporção pescoço-cabeça horrivelmente anormal dessa renderização 3D ainda não é páreo para esse sósia do Sr. Burns na vida real. E por falar em sósias, esse cara está a cerca de 10 segundos de atravessar a rua para me convidar para vender bolos na igreja. E mesmo esse Flanders do artista ZBrush Amarusi parece bem realista. E dá só uma olhada nessa renderização em 3D do adorável vovô dos Simpsons, em um concurso de modelos 3D. Não sei vocês, mas eu gostei. Nigel Thornberry, de The Thornberrys. Essa imagem da vida real de Nigel Thornberry, feita por Miguel Vasquez, é quase demoníaca. Chega a ser possível pousar de helicóptero no nariz dele. E de onde esse cara tirou esses globos oculares esbugalhados e todo vermelho? Pobre rapaz. Bob Esponja. Uma esponja do mar falante. Como seria isso na vida real? Bom, o mesmo artista de antes fez essa representação muito legal ou bizarra. De alguma forma, o Bob Esponja parece estar olhando profundamente para dentro da minha alma. E isso só consegue ficar pior nessa reconstituição do usuário do DeviantArt, Bob Warner. Esse cara parece que está se banhando em óleo de hambúrguer de siri 2 vezes por dia. Bom, pelo menos esse modelo não tem as pernas de um ser humano. Patrick. O que seria do Bob Esponja sem os seus amigos? E o maior deles é o famoso Patrick, que de acordo com essa criação de Miguel Vasquez, parece mais um lutador profissional do que uma estrela do mar. Olha esses braços. Se você está procurando uma versão mais amigável, que tal essa versão fazendo a pose da Mona Lisa, feita pelo artista digital Ugly Guy 45? Ou essa versão aqui. Lula Molusco. O Lula Molusco é o anti-herói mal-humorado que todos nós nos tornamos em algum momento de mau humor. Então é bom ver a sua energia irritável transportada para o mundo real pelo artista Habibti Nickerson, até a sobrancelha arqueada. Lembra daquele episódio com o Lula Molusco? Vasquez fez o seu trabalho, e ele está tão bonito e irritante como sempre. Beavis e Butthead. Você só precisa dar uma olhada nessas esculturas realistas do artista Kevin Kirkpatrick para imaginar como um Beavis e Butthead da vida real seriam insuportavelmente irritantes. O olhar no rosto de Beavis é de um total psicopata, e para um par de delinquentes com 2 neurônios entre eles, eles têm um cabeção e tanto. Essa comparação com Benedict Cumberbatch e Neil Patrick Harris é plausível, ainda que seja marcada com eles. Mas ainda assim, o Beavis e Butthead parecem mais reais com o Lean e Angie de Orange is the New Black. Quem sabe, sabe. Stitch, de Lilo e Stitch. Você já deve ter visto essa imagem da vida real do adorável Stitch extraterrestre, que levou o Twitter à loucura em meio a rumores de que eram imagens promocionais de um live action de Lilo e Stitch que estava sendo produzido. As pessoas não podiam compreender a possibilidade de que o charmoso experimento 626 pudesse se parecer com um koala azul do mal e sob o uso de esteroides. Mas, sinceramente, eu achei bem realista.
Infelizmente, eram só algumas imagens conceituais criadas pelo personagem Boris Kisellik, um artista que vive em Berlim. Mas fica a ideia, né? Vai que... Charlie Brown, do Snoopy. Charlie Brown é o perdedor favorito de todos, que já assistiram Snoopy, e pra ser honesto, todos nós crescemos e nos identificamos com a sua tendência para estranheza e ansiedade social. Esse nervoso garoto de 4 anos conquistou o coração de muitos, mas você já pensou em como ele seria na vida real? Esse desenho realista do ilustrador Tim O'Brien realmente traz à tona a tristeza nos olhos da criança, e cara, com esse cabeção que parece uma bola de basquete, qualquer um ficaria triste. Phineas e Ferb. Phineas e Ferb não teriam esperança de sobreviver no mundo real com suas cabeças em formatos geométricos e movimentos perigosos, mas Miguel Vasquez foi de novo atrás de uma boa representação dos cartoons na vida real. De alguma forma, seus narizes parecem ainda maiores do que no desenho, e os meio-irmãos travessos parecem ter envelhecido um pouco aqui. Ferb está parecendo até um professor de matemática daqueles bem chatos, e o balão humano do desenho se parece com quem? Essa é fácil. Sam Smith ou Steve Buscemi. Concordam? Pikachu. O Pikachu já foi trazido à vida para o filme do Detetive Pikachu, mas essa arte conceitual em 3D dos estúdios Color Bleed tem uma abordagem mais realista para uma criatura feroz e elétrica. Parecendo muito mais intimidante do que a versão bonitinha do Pikachu, essa representação parece imaginar esse Pokémon como um cruzamento de raposa-coelho com alguns dentes e garras bem intimidantes. Como alternativa a essa pintura digital da artista 3D Lindsay Wakefield, imagina o Pikachu como uma espécie de hamster gigante. Eu teria ele facilmente como animal de estimação. Mike Wazowski, do Monstros S.A. A popularidade do Monstros S.A. se deve aos monstrengos que acabam sendo mais idiotas do que assustadores. Mas e se esse não fosse o caso na vida real? Esse modelo 3D do dentuço Mike Wazowski, do mesmo Miguel Vasquez, é um pesadelo. E essa pintura digital aqui do artista Dan Luvici. Ele oferece uma visão distópica de um Wazowski cego e sem teto, com um cartaz dizendo "Troco medo por cerveja". Como ele seria cego com um olho gigante desses? Falando nisso, você já se perguntou como Mike Wazowski chora? Ou como ele seria com 2 olhos? O Twitter tem a resposta para tudo. Bert, da Vila Sésamo. Certamente nenhuma ideia de Bert e Ernie da Vila Sésamo na vida real poderia acabar com a infância de quem assistiu esse seriado maravilhoso. Mentira! Confira esse aterrorizante modelo de Bert, criado por um artista chamado Nacho Diaz, usando silicone. Destaque para os olhos, mas além dos olhos, o seu tufinho de cabelo, sobrancelhas e boca bizarra vão me fazer perder o sono, com certeza. Finn e Jake, da Hora da Aventura. A Hora da Aventura é o lar de todos os tipos de personagens malucos, mas a dupla Finn e Jake são sem dúvida os grandes favoritos do fã do desenho. Claro, Finn pode até parecer um ser humano comum, mas você já tentou pensar sobre seus traços de desenho animado e imaginar como isso poderia ficar na vida real? Eu te mostro aqui. Eis o Finn de Miguel Vasquez. Este modelo realista aterrorizante chama atenção para uma série de aberrações, tipo, por que os olhos do Finn são tão distantes um do outro? Por que ele não tem nariz? E um dente faltando? Eu estremeço só de pensar no que pode ter debaixo desse chapeuzinho. Enquanto isso, seu companheiro canino superpoderoso Jake foi reinventado aqui pelo escultor de jogos digitais Thomas Lishman como um exímio cachorro com o corpo de homem bombado. Stewie e Peter Griffin, de Family Guy. Stewie Griffin é o personagem de Family Guy que todos amamos, mas como ele seria na vida real? Algo parecido a esse menino aqui, talvez? Não de acordo com o blogueiro Pixelu, que criou essa versão realista que literalmente parece que o garoto engoliu uma bola de futebol americana. Enquanto isso, Peter, cujo sósia humano sempre aparece por aí na internet, também foi reimaginado pela Pixelu, assim como pelo artista 3D Will Hughes. Nenhum deles parece ter perdoado o fato de seu queixo se parecer com uma outra parte do corpo humano. Mario, do Mario Bros. Eu sei que você está pensando, o Mario já é um ser humano. Na verdade, algumas imagens da vida real de Mario, como essa do artista 3D coreano Sujong Kim, parecem apresentá-lo como um encanador bastante comum e normal. Mas esse modelo 3D da Pixelu permanece mais fiel às suas características faciais exageradas do desenho original. O nariz dele ainda consegue competir com o de Nigel Thornberry. Recentemente, um curler olímpico americano foi considerado pela internet a encarnação do Super Mario da vida real, e eu achei bastante justo. Hey Arnold. Alguns personagens de desenhos animados têm semelhanças o bastante com a gente, seres humanos, mas como fazemos com um menino com uma cabeça em formato de bigorna, como a de Arnold? Sem surpresa, Miguel foi atrás de sua versão da vida real, e não foi nada bonzinho.
Entre seu boné ridiculamente inútil e olhos que parecem estar separados, não é alguém com quem eu gostaria de ser visto junto. A interpretação de Will Hughes sobre a aberração com a cabeça de bigorna também não ficou muito melhor. Este humanoide coberto de espinhas parece ter palha no lugar do cabelo, e se parece mais com um balão ceboso vazio do que com um ser humano. Stimpy e Coragem, o cão covarde. Certamente essas renderizações 3D que destroem qualquer infância não poderiam causar tanto dano aos desenhos animados quanto aos humanos, certo? Isso é o que você pensa. Olha só a versão de Will Hughes, de Stimpy, o cachorro do desenho animado de Ren e Stimpy, que francamente se parece mais com o ogro do Harry Potter do que qualquer outro cachorro que conheça. Se isso ainda não prova o meu ponto, aqui está a Coragem, o cão covarde reimaginado por Miguel. Se tem alguma coisa que esse filhote realmente deve temer, é sua própria aparência de revirar o estômago. Timmy Turner, dos Padrinhos Mágicos. Aqui está outro desenho animado humano, que teoricamente não deveria parecer muito assustador na vida real, principalmente se pensarmos no filme dos Padrinhos Mágicos. Mas essa recriação do Mataleone RJ do DeviantArt deixa Timmy com uma aparência simplesmente horripilante. Os dentes de coelho e olhos que saltam da cara são o bastante para assustar qualquer um. Então não é de se admirar que Vicky nunca tenha aguentado os dois. Fry e Professor H, do Futurama. Essa versão realista de Fry do Futurama, feita pelo artista espanhol Miguel Miranda, é o suficiente para fazer você questionar o que exatamente ele deve ser. Com olhos esbugalhados e lábios franzidos, ele parece mais um peixe humano. Mas o cabelo humano deixa tudo ainda mais confuso. Sua visão sobre o professor Hubert J. Farnsworth leva toda a bizarrice mais além. E esse Professor H da vida real do artista Carlos Lopes poderia se passar por um ser humano. Acho que o mais perto que chegaremos da verdade é essa engenhosa animação feita por Frank Hipólito. Bananas de pijama. Você já se perguntou o que os bananas de pijama têm feito desde que desapareceram de nossas telas de TV no começo dos anos 2000? Essa é fácil. Pelo que vemos nessa renderização 3D feita por Ian Blanco, os bananas de pijamas já estão com uma idade bem avançada e parecem ter passado sua aposentadoria aproveitando para fumar uns 2 maços de cigarro por dia, e pelo visto, não lavam seus pijamas há um certo tempo. Rick e Morty. Rick e Morty tem sido um sucesso total, e certamente um filme de live action pode estar nos planos dos criadores. Se William Dafoe não pode interpretar Rick, então talvez David Cronenberg. Eles precisam muito fazer esse filme. Agora, vamos imaginar como o cientista maluco e seu neto inquieto seriam na vida real. Esse retrato digital de Morty, feito por Will Hughes, mostra cada poro do seu rosto com detalhes incríveis, e aqueles olhos assustadores e macabros parecem ter um toque do Tim Burton neles. Enquanto isso, Rick parece um pouco maluco, com um cabelo azul espetado digno de quem acabou de tomar um choque. E o que não faltam são outras pinturas realistas dos dois por aí na internet. Dudu e Edu. Não tem como negar que Dudu e Edu não eram crianças muito normais. Além de seus nomes confusos, tinham mãos com 4 dedos, cabelos estranhos e eram obcecados por balas de caramelo de um jeito simplesmente doentio. Mas você não está pronto para ver essa versão de Miguel Vasquez do trio, sendo muito mais horrível do que qualquer um pode esperar. Honestamente, parece que essas crianças não estão muito bem, e parecem mais uns traficantes de balas de caramelo. Du tem um papo e queixo bizarros demais. Dudu parece estar sofrendo uma crise de ansiedade, e Edu já deixou de ser humano, e se transformou num monstro devorador de balas de caramelo. E aí, qual desses personagens de desenhos animados mais te impressionou? E qual você achou mais realista? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir, e até a próxima!